Olá, meus amigos, boa noite a todos. Vou ler aqui para vocês, fazer alguns vídeos para vocês, lendo e explicando algumas passagens segundo o judaísmo, né? Interpretação judaica, uma parte, né? Quero ler com vocês no Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 32, diz assim, com o tema, né, epígrafe diz, o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha, né, diz assim, e concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, e dizendo, porque o Senhor atendeu, a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. O que eu acho interessante? Na língua portuguesa você vai ler, nós lemos, e diz assim, e Leia teve um filho. O primeiro filho colocou o nome de Ruben, o segundo de Simeão, o terceiro de Levi e o quarto de Judá. Apenas isso. Essa é a informação, as informações que temos dos nomes dos filhos de Leia. Pronto. Primeiro Ruben, segundo Simeão, terceiro Levi e o quarto Judá. Utilizando-se da língua hebraica, nós conseguimos perceber e entender o significado dos filhos de Leia. Fica fácil entender o que ela quis dizer. Diz assim, Vatahar Leah Vateled Ben Vatikras Shemu Reuven. Ou seja, e ela concedeu, né, teve um filho e chamou de Ruben, na língua portuguesa, Ruben, em hebraico, Reuven, que significa ver o filho. Reu vem do verbo leriot, que é o verbo ver, e ven, desculpa, ben, filho, né? Veja o filho. Isso que ela está querendo dizer, quando colocou o nome do filho, Ruben, ela está querendo dizer, veja o filho, né? Perceba o filho, mais ou menos assim. Que Amra Kira Adonai Beanei Ki Atá Yehavani Ishi, né? O resto do contexto aqui diz assim, no primeiro Ruben significa veja o filho. Próximo diz, né? Verso 33, Vatahari Od Vatelet, né? Ben Vatomeri que chamar Adonai que Sonuá Nochi Vaten Ligam Etze Vatikra Shemon. Se Shimon, né,
caso Simeão, que é o segundo filho, vem de chamar, né? Chamou, né? Chamar Israel, não é chamar a oração dos judeus, chamar Israel, Adonai Elohei, Adonai Echad, né? Ouve Israel, né? O Senhor nosso Deus, nosso Senhor é um, é único. Isso aí significa ouvir, né? Ouvir. E o segundo filho, né? Tem significado de ouvir. Terceiro, né? Vatahari od vateled beni vatomeri atar paim elave la elave ishi elaiki yalad tilo Shilosha Vanim Aliken Kara chamou Levi. Levi, aqui está indo da mesma forma. Levi. Português e hebraico soa da mesma forma. Significa companheiro, né? Perceba que em hebraico o primeiro é veja o filho, o segundo é ouvir, o terceiro é a companhia, companheiro. Como é interessante, em hebraico a gente percebe de forma... na leitura você está vendo o significado das pessoas, que na Bíblia a cidade e as pessoas têm um sentido, né? Não é apenas o nome, tem um sentido por trás. E aqui a gente percebe, aí diz assim... Vatahari odi vateled beni vatomeri rapa ami ode etadonai aliken kere ashemu Yehudá, né, que é o quarto, né, que é Yehudá, que significa louvor, né. Interessante. Na língua portuguesa você está lendo, diz assim: ela teve um filho, chamou Rubem, teve um filho, verso 32, no verso 33 teve outro filho, chamou Simeão, verso 34 teve outro filho, chamou Levi, verso 35 teve outro filho e chamou Judá. Pronto. A gente só sabe que os 4 filhos é o nome dos 4 filhos de Leia. Mas na língua hebraica, né, no hebraico, na língua com a Bíblia foi escrita, que eu li aqui para vocês, a gente já sabe o que Leia quis dizer. É isso que é importante ler, aprender a ler a língua hebraica, porque no primeiro ela disse, veja um filho, no segundo ela significou ouvir, no terceiro acompanhar e no quarto louvar. Subentende-se, a gente entende, os judeus, né, eles interpretam que Leia tinha era 3 sentimentos, que os nomes dos filhos são na verdade os sentimentos que Leia tinha ou que Leia sentia naquele momento, quando era o sentimento de ser vista, de ser ouvida e de ser acompanhada por Jacó. O primeiro, Reuven, né, e que significa veja o filho, os judeus interpretam, né, pelo menos uma parte, né, até onde eu sei, que significa isso. É o sentimento que ela tinha de ser vista, de ser ouvida e de ser acompanhada, que no caso seria uma fraqueza da parte de Jacó, né? Jacó, como marido, não suprir essa necessidade que já gerou esse sentimento em Leia, que ela tinha esse sentimento, né, de ser vista pelo seu marido, de ser ouvida por ele, de ser acompanhada por ele. Interessante, no verso 35 ela muda, né, e disse: concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, olha como é interessante, então disse assim, esta vez louvarei ao Senhor, como se das outras vezes não louvasse ao Senhor. E ele disse, então desta vez louvarei ao Senhor. É interessante que até a própria Bíblia aqui diz assim, esta vez louvarei ao Senhor, né? É interessante demais essa compreensão que a gente tem do texto a partir do idioma hebraico.
facilita muito a compreensão da gente. E eu utilizei aqui o idioma hebraico e um pouco da interpretação judaica. Leitraot, Haverim, Laila Tov.